Pio deu a sua aprovação à mensagem de Garambandal. A primeira vez foi por meio de uma carta. O Padre Pio escreveu uma carta às meninas de Garambandal, datada do dia 3 de março de 1962. Queridas meninas, às 9 horas desta manhã, mandou-me a Virgem Santíssima dizer-vos isto. Ó abençoadas meninas de São Sebastião de Garambandal, eu prometo-vos que estarei convosco até o fim dos tempos, e vós estareis comigo no fim do mundo, e depois unidas a mim na glória do paraíso. E envio-vos uma cópia do Santo Rosário de Fátima, que a Virgem me disse para vos mandar. Esse terço foi ditado pela Santíssima Virgem e deve ser propagado para a salvação dos pecadores e preservação da humanidade dos piores castigos com que o bom Deus ameaça. Só vos dou um conselho: rezai e fazei rezar, porque o mundo está no princípio da perdição. Não acreditam em vós, nem nos vossos colóquios com a Branca Senhora. Acreditarão quando já for demasiado tarde. Entre 1961 e 1965, Nossa Senhora do Monte Carmelo, precedida pelo Arcanjo Miguel, apareceu para 4 crianças, mais ou menos 11 a 12 anos de idade, chamadas Conchita Gonzalez, Jacinta Gonzalez, Maricruz Gonzalez e Marilore Mazon. Enfim, essas aparições são cercadas de fenômenos extraordinários, dentre os quais um que a gente vai falar hoje nesse vídeo, que foi um aviso de Nossa Senhora para o mundo e que ela comunicou para Conchita pela primeira vez em 1965, quando Conchita estava sozinha. A Virgem comunicou para ela que daria uma última mensagem para o mundo e que depois ela ia encerrar o ciclo de Garabandal. Transmitiu para ela então uma mensagem particular que ela prontamente comunicou ao padre Lafiner, e a mensagem diz o seguinte: o aviso que a Virgem vai nos enviar é a maneira de castigo, para aproximar os bons mais de Deus e para divertir os demais. Em que consiste o aviso eu não posso revelar. A Virgem me pediu para manter em segredo. Queira Deus que, graças a esse aviso, nos emendemos e cometamos menos pecados contra ele. A partir daí, ao longo dos anos, várias outras informações foram sendo dadas sobre esse aviso, principalmente pela Conchita, mas também pela Jacinta e pela Marilole. De acordo com a Marilole, em 27 de julho de 1975, ela afirmou: quando acontecer o aviso, tudo ficará parado, até os aviões que voam pelos ares. Mas isso acontecerá apenas durante alguns minutos. Nossa Senhora disse-me durante uma aparição: o aviso durará uns poucos minutos. E ela mesma afirmou depois, em 1983, numa entrevista: Well, everything stopped. It will be like for a moment, everything will stop, everybody will notice how much we offended God. Já Jacinta Gonzalez, em fevereiro de 76, afirmou: o aviso será de muito curta duração, alguns minutos, mas esse pouco tempo tornar-se-á tremendamente longo pela dor que nos causará. Ou seja, vai ser pouco tempo, mas vai ser tão intenso que vai parecer que foi longo o tempo que se passou. En cualquier lugar del mundo, dentro de un avión o donde puedas encontrarte, tú percibirás el aviso y sabrás que viene de Dios. Pero nadie podrá hallarle una explicación, ni hombre alguno será capaz de razonar. Depois, em fevereiro de 77, ela afirmou também: ninguém terá a menor dúvida que virá de Deus e que não se trata de algo humano. Conchita Gonzalez, em 14 de setembro de 1965, falou sobre isso. O aviso será uma correção de consciência do mundo, ou seja, as pessoas vão tomar consciência dos seus pecados, do quanto isso desagrada a Deus. Depois, numa entrevista em 73, em vídeo, ela disse: Y se encontrarán como solo en el mundo, ellos delante de su conciencia y delante de Dios. En ese momento verán todos sus pecados y todo lo que han hecho con sus pecados. Quedarme yo solo en el mundo por unos minutos, como si no existiera nada más que yo y Dios y mis pecados, y será todos al mismo tiempo. Todos al mismo tiempo, sí. No quiero decirle que todos lo sentiremos diferente, porque es según la conciencia. O sea, el aviso, a pesar de que veremos algo, sentiremos algo, lo peor es ver nuestros pecados y lo que más hemos hecho con ellos. O sea, lo malo que hemos hecho con ellos, con los pecados. Y entonces, pues sus pecados sean diferentes de los míos, usted lo verá diferente y yo diferente. Em fevereiro de 1977, numa entrevista também, Jacinta Gonzalez complementa: será para o bem das nossas almas, para que possamos ver o interior de nós mesmos e na nossa consciência possamos ver o bem e o mal que fizemos. Sentiremos nesse momento um grande amor pela nossa Mãe e Pai Celestial e pediremos perdão pelas nossas faltas. Marilole fala também em 29 de setembro de 78:
vai ser como um sentimento interno de pena e dor por termos ofendido a Deus. Deus ajudará a vermos o mal que causamos com esses ao próprio Deus. Ajudar-nos a sentir essa dor interior, porque muitas vezes quando fazemos algo mal, limitamos a pedir perdão a Deus só da boca para fora. Mas graças ao aviso, ajudar-nos a sentir essa profunda dor. E Conchita, em 1980, numa entrevista, complementa: En ese momento veremos nuestra propia conciencia y se hará presente todo lo que hayamos hecho o dejado de hacer. ¿Lo veremos? Sí, veremos todo el bien y el que dejamos de hacer. E é interessante que Conchita Gonzalez agora começa a falar de uma forma que parece realmente um Pentecoste. Veja só. Será como um fogo. Não queimará nossa carne, mas o sentiremos no corpo e no espírito. E finalmente Jacinta Gonçalves, em fevereiro de 1976, descreve como se fosse um segundo Pentecostes. Virá sobre nós como um fogo do céu, que repercutirá profundamente no interior de cada um. À sua luz veremos com toda clareza o estado da nossa consciência. Veremos o que significa perder a Deus. Sentiremos a ação purificante de uma chama abrasadora. Em resumo, será como passar pelo juízo particular, ainda em vida, na intimidade de cada um. Com a mensagem de Conchita Gonzalez, em 14 de setembro de 1965. Ela diz: o aviso será como uma purificação para se prepararem para o milagre. E depois, em 1973, ela complementa: Purificación, es más bien una purificación para ver el milagro, a ver si con eso y el milagro nos convertimos. E depois, em fevereiro de 1977, a Conchita fala numa outra entrevista: o que agora me recordo é que Nossa Senhora me disse que antes do milagre, Deus nos enviará um aviso para nos purificarmos e nos preparar para o milagre, para que assim possamos receber a graça suficiente para mudarmos as nossas vidas e orientá-las para Deus. Esta purificação tem por fim deixar-nos em forma para o milagre. De outra maneira, como poderemos resistir à sobre-humana e maravilhosa experiência que haveremos de ter no milagre? E em 14 de setembro de 1965, a Conchita disse: será visível no mundo inteiro, qualquer que seja o lugar onde alguém se encontre. Vê-lo-ão e sentirão tanto os crentes quanto os não crentes, de todos os países. Depois, numa entrevista em vídeo, ela afirmou também que Todas las personas, todas en el mundo, y no, verán una señal o una gracia dentro de ellos, o un castigo, o un aviso, ¿no? E no mesmo ano ela afirmou para uma senhora que todas as nações e todas as pessoas o sentirão da mesma forma. Ninguém escapará. E mesmo os não crentes conhecerão o temor de Deus. Mesmo que te metas em casa e feches a porta e os postigos, não escaparás. Sentirás e verás apesar de tudo. E por fim a Mary Lawley, em 29 de setembro de 1978, numa entrevista afirmou que todos experimentarão onde quer que estejam e qualquer que seja a sua condição ou conhecimento sobre Deus. Agora, muita gente pergunta: e como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber quando estiver chegando esse aviso? Vai ter algum sinal de que esse aviso vai chegar? A Madre Nieves Garcia, que foi a madre superiora do colégio onde a Conchita estudou depois de terminar as aparições, conta esse depoimento incrível sobre o que vai ser o pré-aviso, ou um dos pré-avisos. Durante las apariciones, en una de las apariciones, la Virgen le dijo a Conchita que antes de los futuros acontecimientos se daría un sínodo, parece ser un sínodo importante. Entonces la tía de Conchita lo escuchó y cuando Conchita lo dijo, le dijo la tía a Conchita: ¿te referirás al concilio? Puesto que estábamos entonces en el concilio segundo. Entonces Conchita le contestó a su tía: no, la Virgen no me ha dicho concilio, la Virgen me ha dicho sínodo. Y para mí un sínodo es un concilio pequeño. Es imposible que una niña a los 12 años, sin conocimiento, sin cultura, te hable de un sínodo que ni existía o no lo sabíamos, y que además defina, como definió un sínodo, que era un concilio, como un concilio pequeño. Outro pré-aviso muito importante, a Conchita Gonzalez revelou ao escritor alemão Albrecht Weber em 14 de novembro de 1965, em uma conversa publicada no seu famoso livro O Dedo Indicador de Deus, infelizmente sem tradução para o português. O Papa irá à Rússia, a Moscovo, ou Moscou. Assim que ele retornar ao Vaticano, as hostilidades irão explodir em diferentes partes da Europa.
E, curiosamente, em dezembro de 2021, voltando de avião de uma viagem a Chipre e Grécia, que são 2 países ortodoxos, o Papa disse aos repórteres que estou disposto a viajar a Moscou. Está no horizonte, não muito longe, o encontro com o patriarca Cirilo. Na próxima semana, o metropolita russo, o bispo Hilarion, vem ao Vaticano para estabelecer um próximo encontro. Vamos então aguardar o anúncio atentamente da data dessa viagem. Depois, em agosto de 1979, Mariló e Jacinta Gonçalves afirmaram 2 coisas muito interessantes também, que servem de pré-aviso. Mariló afirma: de qualquer forma, o aviso virá quando virdes que a Santa Missa não poder ser celebrada livremente em qualquer lugar. Será quando o mundo mais precisará da intervenção de Deus. E Jacinta Gonçalves afirmou também: sim, será como uma espécie de invasão em Roma. Algo que me parece como uma invasão, algo muito mau, na qual o comunismo tinha um papel importante. No entanto, eu não me recordo sobre quais os países ou regiões onde isso vai acontecer. Esses acontecimentos terão lugar antes do aviso. O aviso acontecerá quando as coisas estiverem no seu pior. E isso foi tão forte que, depois de uma outra entrevista em 83, alguém perguntou para ela sobre isso, sobre essa tal invasão. E ela minimizou um pouco, mas respondeu: Pues yo es que a veces confundo la inversión con la persecución. E para fechar, em que época nós estaremos vivendo quando tudo isso acontecer, Conchita Gonçalves, em fevereiro de 77, afirma: a Virgem disse-nos que o aviso e o milagre serão das últimas advertências públicas que serão realizadas por Deus. Por isso eu creio que nessa altura estaremos no fim dos tempos. E aí uma coisa interessante é você juntar essa afirmação com uma profecia conhecidíssima de Garabandal, que diz, depois que morreu o Papa João XXIII, Conchita falou para sua mãe, para Niceta, que depois de João XXIII haverá mais 3 papas e depois o fim dos tempos. Agora, a maioria das pessoas desconhece também que a Nossa Senhora falou mais sobre esse ponto depois. Numa entrevista que Conchita deu para um escritor alemão em 65, ela afirmou para o escritor que a Nossa Senhora disse que não eram 3 papas, mas sim 4 papas. Só que um deles não era tido em conta, porque ele tinha tido um reinado muito curto. Só que quando a Conchita disse isso para a mãe dela, a Niceta, ela não gostou de ter ouvido essa parte de que um dos papas não era tido em conta. Então, por essa razão, a Conchita disse que ela preferiu falar só que eram 3 papas. Mas o fato é que depois da morte de João XXIII, nós tivemos Paulo VI, João Paulo I, que seria aquele que não conta, João Paulo II e Bento XVI. Ou seja, de acordo com essa profecia, o Papa Francisco inicia o período do fim dos tempos e da grande tribulação, embora nada impeça que depois dele ainda venham alguns outros. Outra coisa interessante a gente saber é que o Serafim, que é o irmão mais velho da Conchita, disse que uma vez ela estava em êxtase, ele escutou ela dizer que o aviso viria depois de uma lágrima dolorosa da igreja, uma espécie de cisma. Aí você junta aí um cisma, um sínodo. Devemos lembrar que vamos ter um sínodo agora em 2022 na Alemanha, que vai discutir assuntos bem polêmicos, defendidos por alguns bispos alemães e que podem levar a um cisma na igreja. Logo depois, em 2023, teremos outro sínodo que vai discutir questões polêmicas também, vindas de consultas feitas diretamente à sociedade. Outra oportunidade de cisma. Gostaria de salientar que para a gente não fique com muito temor, ou terror, ou medo dessas coisas todas que possam acontecer, a própria Conchita sempre enfatiza para que a gente não fique curioso, especulando, nem tentando adivinhar qual vai ser a data desses eventos, mas gastar nossas energias em sermos pessoas boas, nos emendarmos, não pecarmos mais, viver as mensagens de conversão que a Virgem Maria insistiu em Garabandal. E são elas: rezar todos os dias o Santo Rosário, ter uma vida sacramental com confissão frequente, fazer o oferecimento diário todas as manhãs, amar muito ao Senhor e visitá-lo muitas vezes no Santíssimo Sacramento. Meditar sempre na paixão de Jesus e difundir a urgente mensagem de Garabandal com todo o seu conteúdo.